Graça e a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está fazendo a leitura da palavra de Deus em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Amém, irmãos? Irmãos, nós estamos vivendo dias muito difíceis. Parece que nós estamos vivendo o inferno aqui na terra. Todavia, nós podemos dizer que o inferno não prevalecerá, ainda que você tenha que passar por tamanha adversidade. Gostaria de dizer a você que o inferno não prevalecerá. Esse é o tema da nossa meditação hoje, baseado na confissão de Pedro, esse lindo episódio ocorrido há tanto tempo atrás, narrado pelo evangelista Mateus. Quando Pedro faz aquela confissão a respeito de Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí então, Jesus faz essa promessa, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sim, o inferno não prevalecerá, mesmo que o inferno seja terrível. Sim, o inferno não prevalecerá, mesmo que o inferno seja terrível. Sabemos muito bem que o inferno, ele existe. O inferno são as penas eternas. Isaías, falando a respeito do inferno, no último versículo, ele diz que no inferno há um verme que nunca morre, um fogo que nunca se apaga, e todos serão a vergonha da carne ali. Todavia, eu não quero entrar muito em detalhes sobre a existência do inferno e também os seus males. Ele existe e os seus males são terríveis. Ponto final. Mas quando Jesus fala a Pedro, aqui, ele está falando de um poder satânico que domina esse mundo tenebroso. São os principados e potestades do ar. É o próprio diabo, o Deus desse século, que tenta oprimir a igreja, que tenta oprimir também o mundo e tenta impedir o avanço do evangelho. Ele é o tentador, ele é perigoso. E aqui, Jesus fala disso. Mas também nós podemos observar que o inimigo das nossas almas, ele muitas vezes aproveita das tribulações, das adversidades, como essa que nós estamos vivendo, para tentar e intentar contra o povo de Deus e também tentar persuadir aqueles cristãos que não estão muito firmes a desanimarem. Mas eu vou dizer para você que o diabo ele é terrível, ele é o ladrão, vem para matar, roubar e destruir, mas ele não prevalecerá. O inferno não prevalecerá. O inferno não prevalecerá na vida daqueles que realmente conhecem a Jesus. Sim, o inferno pode prevalecer contra aqueles que não conhecem a Jesus, ou até mesmo na vida daqueles que pensam que conhecem a Jesus e não conhecem. Jesus já havia feito muitos milagres aqui na terra, Jesus já havia pregado com autoridade, muitas pessoas ouviram falar de Jesus e até mesmo tinham um convívio ali com o Senhor Jesus, vendo os seus milagres, vendo os seus ensinamentos. Mas quando Jesus para e diz assim: quem vocês pensam que eu sou? O que vocês dizem a respeito de mim? Umas pessoas disseram João Batista, outros Isaías, outros profetas. Só Pedro chegou e disse: porque tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus mostra que a confissão de Pedro não foi feita pelo sangue nem pela carne, mas pelo Espírito do Senhor que o revelou. Por isso, Pedro havia feito uma confissão real e verdadeira do Senhor Jesus, porque ele conhecia o Senhor Jesus. Irmão, o mundo vai ser vencido por esse mal, vai ser vencido por outros males muito maiores, porque não conhecem verdadeiramente a Jesus. Por isso, eles estão sendo derrotados
derrotados por todos os males. Muitos que se dizem conhecer Jesus, mas até mesmo têm o rótulo de crente, mas vão atrás de profecias infundadas, reavivamentos vazios e outras coisas mais, mas não têm um conhecimento real e verdadeiro do Senhor Jesus. O que vai te salvar do inferno, o que vai te salvar da tribulação, o que vai te salvar do tentador é um conhecimento verdadeiro e real do Senhor Jesus. Como Pedro, e esse conhecimento não vem do sangue, não vem da carne, mas vem do próprio Espírito Santo, que nos revela, que nos convence da justiça, do juízo e do pecado, e que testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Aquele que tem esse conhecimento, aquele que sabe quem é o Senhor Jesus, é uma pessoa vitoriosa, e as portas do inferno não prevalecerão contra essas pessoas. O inferno não prevalecerá. Você pode passar o inferno aqui na terra, você pode passar tamanha adversidade que seja semelhante até mesmo a Jó, mas o inferno não prevalecerá para você, porque você sabe quem é Jesus. Um dia, Jesus, que estava fazendo muitos milagres e prodígios, de repente ele começou um discurso duro, e as pessoas disseram assim, duro esse discurso de ouvir, e já não andavam mais com ele. E Jesus diz aos seus discípulos, vocês também vão me abandonar? Pedro, mais uma vez, se levanta e diz, Senhor, para quem iremos? É tu que tens as palavras de vida eterna, e temos crido que tu és o Verbo de Deus, o Santo de Deus. Essa é a atitude de um cristão verdadeiro. Esse é um cristão cujo inferno não prevalece. Sim, o inferno não prevalecerá contra a igreja de Cristo. Observe bem na declaração que Jesus faz a Pedro e todo o seu povo. A minha igreja. O inferno pode prevalecer contra toda ou qualquer igreja, menos contra a igreja de Cristo. O inferno não prevalece contra a igreja de Cristo. Pode prevalecer com essas denominações que acham que são maiores que Cristo. Essas denominações, essas igrejas que dizem assim, eu tenho o caminho da salvação. Eu sou a igreja certa. Não existe igreja certa, a não ser a igreja de Cristo. Não é a presbiteriana, não é a batista, não é a assembleia nem outra. É a igreja de Cristo. Aqueles que se dizem cristãos, mas fundamentam a sua vida numa denominação, numa doutrina humana, eles serão os primeiros a serem vencidos, serão derrotados. Por quê? Porque não conhecem o verdadeiro Cristo e não fundamentam a sua vida na sua fé em Cristo Jesus. Porque a nossa fé está em Cristo Jesus. É Jesus e nem outro líder denominacional morreu na cruz por nós. Por isso, você tem que confiar em Jesus. E é a igreja dele que vai vencer o inferno. É a igreja dele que vai ser vitoriosa independentemente das situações adversas. Porque o que diz o próprio Senhor Jesus nesse texto? O que ele diz a Pedro? Te darei as chaves do reino dos céus. O inferno não prevalecerá para aqueles que recebem as chaves do reino. E o reino de Deus não é um reino político, nem geográfico. O reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus é a habitação do Espírito Santo em nós, porque ele não é comida nem bebida, mas paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Aquele que tem o Espírito de Deus tem o reino dos céus. O reino de Deus é dado a cada um de nós, e aquele que pertence ao reino dos céus, ele não vai ser derrotado pelo inferno. O inferno não prevalecerá contra o cidadão do reino dos céus. Jesus disse a Pedro, eu vou te dar as chaves.
Lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, vai dizer que Jesus é aquele que tem a chave da porta da morte e do inferno. Jesus Cristo morreu na cruz e antes ressuscitou, e depois ressuscitou para nos dar a vida eterna, e ele fechou as portas do inferno para nós, e o inferno não prevalecerá contra nós, porque não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É essa palavra que ele diz também, já no capítulo 3, a igreja de Filadélfia, que era uma igreja que tinha pouca força, mas não negava ao Senhor Jesus e estava firme na palavra. E ele vai dizer, essas coisas diz aquele que tem a chave de Davi. Jesus nos deu a chave do reino dos céus, a chave da oração, a chave da vida espiritual excelente. Jesus abre para nós as portas dos céus e fecha a porta do inferno. Por isso as portas do inferno não prevalecerão. Sim, o inferno não prevalecerá na vida daquele que fundamenta a sua vida na rocha. O que Jesus Cristo diz para Pedro? Porque tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Depois Pedro vai dizer lá na sua carta, porque Jesus Cristo é a pedra angular, cujos construtores rejeitaram, mas se tornou a pedra principal. Jesus é a pedra principal da igreja e não Pedro. Nós somos pedras que vivem, como ele próprio diz, mas a pedra angular, a pedra que sustenta a igreja, a coluna mestra da igreja é Jesus Cristo. E aquele que ouve e pratica as suas palavras é semelhante a um homem que constrói a casa na rocha, vem a tempestade, a casa fica firme. Por isso o inferno não prevalecerá. Aquele cuja vida está sendo sustentada pela rocha, e a rocha é Jesus Cristo. Esteja firme na rocha, esteja firme em Cristo, e o inferno não vai prevalecer contra você. O inferno não prevalecerá, mesmo que você chegue às portas dele. O que Jesus Cristo diz? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você pode ser inundado por inúmeras tribulações. Você pode sofrer ataques violentos de Satanás. Você pode passar o que você tiver que passar. Você pode chegar até as portas do inferno. Mas o inferno não prevalecerá contra você. É o que diz o Senhor Jesus. Nós passamos por aflições, mas devemos ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Winston Churchill, na Segunda Guerra Mundial, ele que era primeiro-ministro, ele diz aos seus soldados que eles deveriam avançar. E se eles vivessem o inferno, deveriam continuar. Eu digo para você o seguinte, você que é um bom soldado de Cristo, avance, avance, avance. Mas se você estiver vivendo o inferno, pare, não chegue até ele, mas recorra a Jesus e saia dele, porque Jesus é aquele que venceu o inferno para nos dar a vitória. Por isso, as portas do inferno não prevalecerão. O inferno não prevalecerá, porque essa é uma promessa do Senhor Jesus. Jesus aqui faz uma promessa não apenas para Pedro, mas uma promessa a toda a sua igreja, a igreja do Deus vivo. As portas do inferno não prevalecerão. Jesus Cristo é aquele que é o bom pastor, e nenhuma das suas ovelhas serão arrebatadas da sua mão. Ele conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas o conhecem. Elas ouvem a sua voz e o seguem. Por isso, meu amado irmão, você quer superar o inferno? Você quer superar toda a tribulação? Você quer vencer o inimigo? Então, ouça as palavras do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor Jesus para você hoje é: o inferno não prevalecerá. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Fique na paz, fique com Deus.